Fala aí, meu povo. Boa semana para vocês. Vou fazer esse vídeo para falar sobre a expectativa que eu tenho com o Arthur Jorge no Cruzeiro. Eu já adianto que não é uma expectativa muito diferente que eu tinha em relação ao Tite. A de resultado, sim, espero que seja bastante diferente. São dois bons técnicos. Continuo achando o Tite um bom técnico que não fez um bom trabalho à frente do Cruzeiro. O Arthur Jorge foi muito bem no Botafogo e eu vou usar aqui como comparação o Botafogo dele de 2024 para mostrar algumas coisas que fazia aquele Botafogo e que fazia diferente o Cruzeiro do Leonardo Jardim e que eu imagino que queira fazer o Cruzeiro agora em 2026. Leonardo Jardim teve um time mais defensivo, reativo, e o Arthur Jorge um time que deve querer propor mais o jogo. O Arthur Jorge vai ter a data FIFA para poder aproveitar, conhecer os jogadores e treinar os jogadores. Vou trazer números aqui e depois eu vou falar das minhas impressões mais futebolísticas e sensações do que só os números, tá? Olha só. O Botafogo de 2024 fez 59 gols. O Botafogo foi o campeão naquele ano. O Cruzeiro ano passado fez 55. 35 gols do Botafogo foram de jogadas construídas. Ele foi o terceiro melhor daquela edição. Ficou atrás do Flamengo e do Bahia. O Cruzeiro no ano passado fez 28 gols de jogada construída, o oitavo melhor do Campeonato Brasileiro nesse quesito. 4 gols do Botafogo do Arthur Jorge de contra-ataque. Foi o 10º melhor do Campeonato Brasileiro apenas nesse quesito. O Cruzeiro do Leonardo Jardim fez 9 gols considerados de contra-ataque, foi o segundo melhor do campeonato no ano passado. 15 gols de bola parada do Botafogo, foi o segundo. Juventude só tinha feito mais gols de bola parada. O Cruzeiro fez 14, também o segundo. Aqui o que a gente percebe é uma diferença muito clara de jogadas de gols de jogadas construídas e de gols de contra-ataque, né? Jogadas construídas pro Arthur Jorge e jogadas de contra-ataque pro Leonardo Jardim. Aqui já começa a mostrar alguma coisa da diferença de perfil dos dois técnicos. Na defesa, o Botafogo tomou 29 gols, o Cruzeiro 31. Se a gente for ver, não é uma diferença muito grande, né, de gols sofridos. São 2 a mais do Leonardo Jardim e de gols marcados também são 4, menos só do Cruzeiro do Leonardo Jardim, que mostra que o Cruzeiro... Porque se for olhar bem, no ano passado, a dificuldade do Cruzeiro era propor jogo. Então, quando era jogo contra Flamengo, Palmeiras, esses times que tem um estilo mais de propor o jogo, a gente no contra-ataque chegava muito rápido e conseguimos ganhar os jogos. Mas essa virtude que o Marcelo Beckley trouxe para a gente foi da questão do Arthur Jorge propor mais jogo do que o Leonardo Jardim, que o Leonardo Jardim era mais no contra-ataque. Lembrando que as peças são um pouco diferentes do Leonardo Jardim, tem algumas reposições melhores, mas mesmo assim ainda a base continua a mesma. Eu creio que o Arthur Jorge vai conseguir fazer com que essa equipe proponha jogo e contra-ataque igualmente como o Leonardo Jardim no ano passado. Se fazer a junção dessas duas coisas vai ser maravilhoso para o Cruzeiro. A gente está assistindo o Cruzeiro propor, atacar um time, seja time grande, e também a gente está atacando com muita velocidade, assim como a gente fazia no ano passado com o Leonardo Jardim. No ano passado fez uma campanha muito boa. 5 gols de contra-ataque sofreu aquele Botafogo, foi o 7º pior time nesse quesito. 6 times sofreram 6 gols e depois veio o Botafogo com 7. E o Cruzeiro no ano passado sofreu 4 gols de contra-ataque, foi o 15º time que menos sofreu gols de contra-ataque no Campeonato Brasileiro do ano passado. O Cruzeiro foi muito bem, não sofria gols de contra-ataque. 16 gols de jogada construída sofreu o Botafogo, foi o melhor time, era o melhor time que se defendia posicionalmente, por assim dizer, mas era um time que tomava muitos gols de contra-ataque. E o Cruzeiro tomou 18 gols de jogada construída, foi o terceiro melhor nesse quesito na temporada passada. O Cruzeiro ia tão bem com jogadas de contra-ataque contra ele, como também se defendendo sem a bola no pé. 3 gols de bola parada sofreu o Botafogo, foi o melhor time do Campeonato Brasileiro de 2024 nesse quesito. 8 sofreu o Cruzeiro, quarto melhor da temporada passada. Se defendia melhor nas bolas paradas o Botafogo por esses números aqui. Em posse de bola, o Botafogo do Arthur Jorge teve a 6ª principal posse de bola do Campeonato Brasileiro, 54%, e em acerto de passes também foi o 6º, 84,7% dos passes certos. O Cruzeiro Leonardo Jardim só o 13º em posse de bola, 47%, e só o 16º em acertos de passes, 81,7%. O Cruzeiro acertava muito menos passes, ficava menos com a bola, forçava mais passes para atacar muito rápido com o Leonardo Jardim. O Botafogo construía mais, ficava mais com a bola, trocava mais passes fáceis, por assim dizer, para construir e empurrando o adversário para trás. O Botafogo foi o 7º em passes curtos em 2024, o Cruzeiro 16º em passes curtos em 2025. Essa diferença que eu trouxe aqui. Onde que fica a bola
com Arthur Jorge e com Leonardo Jardim. 25% do tempo com Arthur Jorge, aquele Botafogo, ficava na própria intermediária. Foi o terceiro time do campeonato que menos ficou com a bola na sua intermediária. Inter e Palmeiras ficaram à frente do Botafogo. O Cruzeiro tinha 28% da bola na sua intermediária. É 3% a mais, mas aqui esses porcentinhos fazem diferença, tá? O Cruzeiro foi 10º do campeonato que mais tinha, ou que menos tinha, porque foi o 10º, a bola no seu terço de defesa. 30% na intermediária de ataque para o Arthur Jorge no Botafogo. É um time que ficava bastante com a bola no campo de ataque, era o quarto nesse quesito. Inter, Palmeiras e Flamengo ganharam no Botafogo nesse quesito, e o Cruzeiro tinha 29% do tempo da bola no campo de ataque. Menos do que o Botafogo, mas ainda assim o terceiro time do campeonato que mais ficava com a bola no campo de ataque. E aí aqui a grande diferença está no setor de meio campo. 45% do tempo de jogo do Botafogo com a bola era entre as intermediárias, e o Cruzeiro, 43%. O Cruzeiro era o time que menos ficava com a bola nas intermediárias. Ou ela estava perto do gol do Cruzeiro, ela estava perto do gol do adversário. Como uma simples curiosidade, o Atlético Paranaense teve números iguais em onde ficava a bola do que esse Botafogo do Arthur Jorge. Aí a diferença está na eficácia, né? Se você se defende com eficiência e se você ataca com eficiência. Os lados de ataque. 37% dos ataques do Botafogo pelo lado direito. Até me surpreendeu, porque era o lado do Luiz Henrique. Achava que ia atacar muito mais por ali. O Cruzeiro atacou 40% pelo lado direito. 35% pela esquerda do Botafogo. Cruzeiro 36%. Que não muda muita coisa, características dos times e tal. Mas sim na zona central. 28% dos ataques do Botafogo pela faixa central. 25% do Cruzeiro na faixa central. O Botafogo era o time em 2024 que mais atacava pelo centro. E o Cruzeiro em 2025 era o 16º que mais atacava pelo centro. Esses 3% aqui fazem muita diferença. O Cruzeiro normalmente não queria atacar pelo centro, né? Ele queria até jogar por ali para trocar passes e logo pelos lados e atacar contra-ataque com Caio Jorge e Matheus Pereira. O Botafogo foi o terceiro time que melhor evitou gols em 2024. Sofreu 29 e a probabilidade, aquele XG, era de 39 gols sofridos. Evitou 10 gols. Sofreu 10 gols menos do que a probabilidade dizia. E o Cruzeiro do Leonardo Jardim também foi o terceiro time que mais evitou gols no campeonato do ano passado. Tomou 31 e a probabilidade de gols sofridos era 41. Quer dizer que os goleiros foram bem, evitando gols dos adversários. Números passados, e desculpa trazer aqui muitos números para vocês, mas eu simplesmente queria trazer o panorama. E aqui a gente vê, né, onde que fica a bola, como que um time ataca, como que o outro. O Arthur Jorge fez no Botafogo, e essa característica dele, é um time mais com a bola, atacando mais, usando muito a faixa central para atacar. E o Leonardo Jardim no Cruzeiro atacando menos, ficando menos com a bola, atacando mais rápido, coisa que a gente já está até vendo o Flamengo fazer. Quando o Cruzeiro contratou o Tite, eu achava que era uma boa escolha, porque eu sentia que o Cruzeiro precisava atacar melhor os seus adversários. O Cruzeiro contra-atacava bem com o Leonardo Jardim, está aqui mostrado. E se a gente for ver vários jogos que o Cruzeiro precisou atacar, desde Ceará, Sport, Santos, até o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil em casa, vários jogos que o Cruzeiro precisou atacar, ele não atacou bem. O que eu via do Tite eram times muito organizados, que conseguiam roubar a bola no campo de ataque e que atacava de forma organizada. Então eu achava que ele ia implementar isso no Cruzeiro, que o Cruzeiro iria atacar melhor, que estava contratando o Nézer Villarreal e depois o Arroio com pré-temporada, que esses caras iam bem, estava chegando o Gerson para achar mais passes também difíceis no campo de ataque, chute de fora da área, e que também seria um acréscimo para os ataques, e não só para os contra-ataques do Cruzeiro. Tudo isso deu errado. Nézer Villarreal até agora não desembarcou em Belo Horizonte, o Arroio cada vez que joga eu gosto menos, e o Gerson é um peixe fora d'água. Então, não deu certo com o Tite o plano de atacar bem. E com o Tite, o que aconteceu? O time começou a defender pior, contra-atacar pior também. As coisas que ele fazia bem com o Leonardo Jardim, ele deixou de fazer. E as coisas que eu acho que o Tite foi contratado para dar um passo à frente, literalmente no campo, né? Cruzeiro dá passos à frente e ocupar mais o campo do adversário com qualidade, isso também não foi feito. O Tite foi mandado embora para mim com total razão e justiça, os jogadores não se sentiam confortáveis, os jogadores estavam ansiosos, nervosos, piores do que do ano passado. E aqui entra o Arthur Jorge. A primeira coisa que ele tem que fazer é melhorar esses caras. Ele tem que melhorar o Arroio, ele tem que melhorar. Se você chegou até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal e bora para mais notícias do Cruzeiro, hein? Para o Villarreal, ele tem que melhorar o Chico Rei, ele tem que melhorar o Gerson
ele tem que fazer, nem digo do William, do Matheus Henrique, esses caras também que caíram em relação à temporada passada, o próprio Lucas Silva, mas ele precisa melhorar os caras de novo e fazer os atacantes atacarem melhor. Sim, de vez em quando você tem um muito bom jogador no seu time, você escala ele mal, você entrega mal a bola para ele no setor de ataque, na característica que ele mais gosta, esse cara não rende. Pode ser isso que está acontecendo com os jogadores do Cruzeiro. E a mudança de técnico pode fazer com que os mecanismos melhorem, que o time ataque melhor. E o Arthur Jorge é um técnico que quer atacar os seus adversários. Então pode melhorar nesse sentido. Ele precisa melhorar os caras, senão vai ser muito difícil dar certo, tá? Qualquer que seja a ideia, que seja o treinador. Se você tem o Cruzeiro que ataca como atacou o Santos, por exemplo, atacou muito mal, que contra o Atlético Paranaense girou bem a bola, mas as chances que teve, uma guardou e todas as outras não. E como vem atacando ansioso, errando e gerando contra-ataques para o adversário, vai dar em água de novo. Então, que o Arthur Jorge coloque a ideia dele, de um time propositivo, atacante, mordendo lá em cima, atacando muito pelos lados do campo, ok. Mas é muito importante melhorar os jogadores. Se ele não melhorar os jogadores, não vai dar certo, porque tecnicamente tem muita gente abaixo, especialmente os gringos. O Nézer Villarreal, que achava que ia chegar para mudar o patamar de ataque do Cruzeiro, e o Arroio, que o Cruzeiro tem Wanderson e Christian, que são mais trabalhadores do que criativos, e que eu achava que o Arroio essa temporada iria se assentar no time e ser um jogador mais constante, e tá muito longe disso. E o Gerson, né? É um cara que custou 30 milhões de euros, que custou quase 200 milhões de reais e que não pode ser mais um, ele tem que ser o cara mais importante do time do lado do Matheus Pereira tem que ser o Gerson, então o Arthur Jorge tem que melhorar o Gerson também. Veremos se ele vai conseguir fazer tudo isso. É de novo uma aposta ousada do Pedrinho. Quem que é o melhor? É esse. Vai lá e pega esse, né? Quem que é o melhor, o que deu certo, o que ganhou a Libertadores, o que ganhou o Brasileiro. Se a gente for pegar nos últimos 2 anos, o último campeão brasileiro tinha sido o Felipe Luiz, o Cruzeiro vai atrás do anterior e do anterior da Libertadores também. Mostra de novo a fome e a ambição do Cruzeiro com o Pedrinho. Com o Tite, eu gostei que deram tempo para o Tite trabalhar, por mais que eu teria dado menos tempo, mas Pedrinho e Spindle deram tempo para o Tite trabalhar, desenvolver, não conseguiu. Deu tempo até demais, né? Porque graças ao Tite a gente tá na situação que a gente tá hoje de último colocado, o único time do Brasileirão sem nenhuma vitória. O Cruzeiro bateu este recorde do único time do Brasileirão a não vencer após 8 rodadas, um time como o Cruzeiro que nunca havia acontecido isso na história, aconteceu com o Tite. Então, devia ter mandado ele embora. Assim que a gente foi campeão mineiro, a gente foi campeão mineiro. Agradecemos ao trabalho do Tite, fez com que a gente fosse campeão mineiro depois de muitos anos na seca, mas devia ter mandado o Tite muito embora, devia ter mandado ele embora antes do Brasileirão chegar nesse nível que a gente chegou, porque agora é uma situação muito difícil. Agora é torcer pro Arthur Jorge chegar, acertar o time e fazer com que a gente suba de posições e depois pensar em algo maior. E aí depois ele saiu. E agora tem essa data FIFA e depois é uma sequência muito pesada até a Copa do Mundo e o Cruzeiro não tem mais margem de erro. 4 pontos em 8 jogos de Campeonato Brasileiro, meio turno já foi embora e para começar a respirar fora da água vai demorar. Então já tem que começar a ter resultados assim que voltar da parada da data FIFA. Deixe seu like, se inscreve no canal e bora pra mais, hein? Bora bater a meta de 100 inscritos nesse canal, conto com a ajuda de vocês.